Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e estamos de volta com os vídeos regulares aqui no nosso canal. Tive vários problemas ao longo desses últimos meses, acabei por perder a regularidade dos vídeos no canal. Tem as aulas do curso que também está um pouco irregular, mas a partir de hoje a gente vai ter um cronograma de vídeos. Basicamente, a gente vai ter um vídeo um dia sim, outro não. E a divisão de vídeos vai ser basicamente assim: um dia a gente vai ter um vídeo regular, um vídeo de conteúdo, ou vídeo de método, ou algum estudo que a gente vai fazer, igual a gente estava fazendo anteriormente. 2 dias depois a gente vai ter uma aula do curso, e assim a gente vai até finalizar o curso. Então hoje, dia 1º de março de 2023, a gente tem esse vídeo, onde eu vou apresentar o início da nossa biblioteca FutePython Trader e como o Python pode ajudar a gente na análise de dados. Dia 3 a gente tem a continuação do nosso curso. Dia 5 a gente volta com mais um vídeo, onde a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de backtest. E assim a gente vai dando seguimento. Vou deixar na aba comunidade também a programação dos nossos vídeos ao longo desse mês para vocês acompanharem. Então vamos lá, chega de enrolação, vamos aqui conectar o nosso ambiente de trabalho no Google Colab. E aqui apresento para vocês o início da nossa biblioteca FutePython Trader. Essa biblioteca ainda vai ter muitas implementações, é só para mostrar a vocês como que a gente pode criar uma biblioteca que pode facilitar, pode auxiliar bastante o nosso processo, as nossas análises do nosso dia a dia. Basicamente, esse cabeçalho aqui, a gente vai ter em todos os nossos vídeos a partir de agora, que são coisas úteis que a gente acaba por repetir a cada vídeo, a cada código, e criando a biblioteca, a gente acaba por facilitar, chamar uma única função, e essa função acaba por suprimir aquela linha de código. Então vamos lá. Quais são as coisas que a gente sempre faz? A gente sempre importa as bibliotecas básicas, que são o Pandas, o NumPy, essa biblioteca aqui do Google Colab para ele formatar a tabela, e o import ignore warnings para ele ignorar os avisos, ele não apresentar warnings para a gente. Então, isso aqui sempre a gente coloca nos nossos códigos. Isso aqui é uma novidade, mas que eu tenho utilizado muito, que é utilizar a função dia. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou criando, utilizando o def, uma função dia. E o que essa função vai fazer? Vai lá na biblioteca datetime, vai importar o date e o time delta. E aqui ele vai criar uma variável chamada dia, que vai ser o quê? Date today mais time delta 0. Se eu quiser o dia de amanhã, eu coloco time delta igual a 1. O dia de ontem, eu coloco menos time delta igual a 1. Como eu quero o dia de hoje, a gente vai colocar time delta igual a 0. E o que essa função vai retornar? Vai retornar para a gente o dia de hoje. Vocês vão já entender para que a gente vai utilizar isso. Aqui também é uma outra função que a gente utiliza bastante, que é fazer o drop, not a number, e o reset index. Então, basicamente, estou criando uma função utilizando o comando def, onde a primeira coisa que ele vai fazer vai ser atualizar o nosso data frame, deletando todas as linhas que possuem not a number. Depois, ele vai fazer o reset index e vai acrescentar uma unidade no index. Por que isso, professor? Porque a gente sabe que no Python ele começa no 0. Então, primeiro o índice é o 0. Mas eu não gosto, eu gosto que ele comece no 1. É uma coisa que eu gosto de fazer e sempre a gente faz. Então, a gente sempre trazer esse código. Ele era até um pouquinho mais extenso, eu enxuguei ele um pouquinho, para a gente chamar simplesmente, quando eu quiser fazer isso, eu simplesmente utilizo o drop reset index no data frame, e aí ele vai e faz esse processo para a gente. E a última função desse nosso início de biblioteca, na minha pessoal eu já tenho um bocado de coisa que eu implementei, mas eu vou apresentando aos poucos a vocês, é a função gráfico. Então, para essa função gráfico, ele vai ter que receber duas coisas.
Uma, você vai ter que dizer qual é o data frame que você quer fazer o gráfico e qual é o título do gráfico que vai aparecer lá na tela do gráfico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um reset index, vai criar a coluna chamada Profit acumulado, vai pegar a coluna Profit, e aqui é uma coisa interessante, porque ele só vai conseguir fazer o gráfico se você criar a coluna Profit. Então, eu já estou pré-programando isso, né? Eu tenho que ter em mente que para usar essa função, eu tenho que criar uma coluna Profit, que é o nosso principal objetivo quando a gente faz os backtests. Vou arredondar esse Profit, vou calcular o ROI, vou colocar o título, né, que vai ser o nome que você vai escolher. Aí aqui ele vai colocar no X-Label as entradas, no Y-Label as stakes e vai apresentar na tela o Profit e o ROI. Esse gráfico, né, inclusive eu uso bastante, inclusive nos vídeos, eu sempre falo aquele nosso código do gráfico de sempre, e isso acaba por ser um pouco repetitivo. Então, criando essa biblioteca, a gente tem isso automaticamente, não precisar digitar esse código toda a vida. Existe a possibilidade da gente subir essa biblioteca para o PyPy, né? Depois que ela estiver completa, eu vou subir ela para o PyPy para que a gente possa instalar essa biblioteca e executar, porque uma biblioteca nada mais é do que isso, um bloco de códigos. Então, eu vou ocultar essa célula e vou executar para que a gente possa começar as nossas análises. Então, vamos lá, vamos começar nossas análises. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar um data frame chamado jogos do dia. Então, pd.read Excel, e aí eu vou lá no meu GitHub e vou pegar essa linha de código. Para quem não tem acesso ao meu GitHub, eu vou deixar o link na descrição, mas é github.com/footpythontrader/youtube, e aqui você tem jogos do dia da Footstats e tem os jogos do dia Flashscore, mas para esse estudo eu vou utilizar os jogos do dia da Footstats. Então, aqui você tem esse padrão: ano, mês e dia, FootPython Trader jogos do dia. Para você copiar qualquer um desses links, o que é que você tem que fazer? Você clica aqui nessa planilha, vai aparecer essa tela, você clica com o botão direito aqui em View Raw e clica em copiar endereço do link. Fazendo isso, você cola esse endereço aqui e ele vai fazer a leitura. Como quem já utiliza esses jogos do dia sabe, a gente tem muita informação dentro dessa planilha. Então, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar apenas algumas que a gente vai utilizar, que vai ser liga, date, home away, as odds do match odds e a odd do over 2,5. Vou executar e vou pedir para ele apresentar essa planilha para a gente. Então tá aí, ó, apresentou a planilha, só que ele veio no índice 0, né? Então vamos já ajeitar isso aí. A gente criou a biblioteca dia, né? A biblioteca dia está aqui. Se a gente der um print dia, olha o que vai acontecer. Ele vai dizer que é uma função intitulada dia. Só que se eu quisesse pegar o valor do dia mesmo, o que a gente tem que fazer? A gente sabe que no Python, para a gente chamar uma função, a gente tem que colocar o nome da função e abrir e fechar parênteses. Aqui é um print vazio e aqui vai ser print da aplicação da função dia. Quando a gente executar essa célula, ele vai apresentar esse valor. Por que eu estou mostrando isso? Porque aqui no dia é exatamente essa informação que a gente tem. Então, se eu quiser automatizar isso, para eu não ter que ficar sempre pegando o link ou digitando manualmente aqui o dia, a gente pode, ao invés de deixar essa data, né, remover essa data e colocar essa variável dia. Então, tá aqui, ó, eu coloquei a variável dia, só que se a gente executar somente ela, vai dar um erro, porque ela está no formato datetime. Então, a gente precisa transformar ela para string, para texto, para que ele reconheça isso no link e assim ele possa pegar os jogos do dia de maneira correta. Então, se a gente executar essa célula, olha que coisa linda que a gente vai ter, né? Ele vai automaticamente pegar os jogos do dia de hoje. Se a gente for lá e atualizar, colocar, por exemplo, -1, ele vai pegar os jogos do dia de ontem. Então, automaticamente ele vai atualizando isso para a gente. Vamos agora tirar esse 0, né? Tirar esse 0 aqui do index. Então, o que a gente tem que fazer?
simplesmente a gente chama a função drop reset index e aqui dentro dos parênteses a gente tem que colocar qual é o data frame que ela vai ser aplicada. Então, na hora que a gente executa, ele automaticamente faz, se tiver alguma linha com not a number, ele vai excluir. Como nesse data frame específico não tem, ele não vai fazer isso, mas se tivesse, ele excluiria. E mudou o índice para 1. Só que ele não salvou, né? Tanto que se a gente executar novamente, pedir para ele apresentar os jogos do dia para a gente, ele vai apresentar o índice ainda como sendo 0. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que atualizar os jogos do dia para essa planilha onde você aplicou essa função. Então, eu aplico essa função, reseto o índice e salvo no data frame, né, na variável jogos do dia. Quando a gente fizer isso, ele vai fazer e vai salvar. Ok? Então, agora a nossa planilha está salva e o índice começa no valor 1. Agora vamos ver as outras funções, né? A função do gráfico, por exemplo. Então, para a função do gráfico, a gente vai precisar de um data frame que contenha pelo menos uma temporada, contenha os gols para que a gente possa calcular a coluna profit. Estou pegando uma base lá do meu GitHub chamada Premier League XG. Essa base ela foi extraída do Flash Score e ela tem uma variável que a gente está testando chamada expectativa do gol. Ela é calculada a partir das odds utilizando um modelo matemático. Em breve a gente vai ter um vídeo sobre isso aqui no canal. E ela tem diversas variáveis, né, como vocês podem ver aqui, diversas colunas. Eu coloquei esse comando df columns to list para mim ver quais são as colunas que tem dentro desse data frame, para que a gente possa fazer o nosso filtro, né? Então, o nosso filtro vai ser o quê? Eu vou fatiar essa base de dados, selecionando as seguintes colunas, né? As odds do match odds, do over, e aqui eu estou pegando o XG home away e a quantidade de gols home e away. Aí mais uma vez, ó, como eu estou selecionando, vai ter linhas que tem not a number, vou dar um drop reset index e vou salvar ela. Vou comentar isso aqui para que vocês entendam o porquê que eu coloquei essa linha. Então, ó, vou fazer o drop reset index e vou apresentar a planilha para a gente. E tá aí o resultado. Notem que a data, ela está colocando a data do jogo e ele está colocando a hora. Só que a hora está como 00 porque a gente não tem essa informação. Então, a gente pode utilizar esse comando dfdate.dtdate, né? Ele vai lá na biblioteca datetime e vai extrair apenas a data da coluna date. Quando a gente executa essa célula novamente, ele retira aquela hora da coluna date. Então pronto, temos o nosso data frame. Agora a gente pode criar o nosso profit. Vou criar um profit para o over 2,5. Então, a coluna, para funcionar o nosso gráfico, tem que ser chamada profit. Vou utilizar a função apply. Então, apply lambda x. O que ela vai colocar na linha? A odd do over menos 1, se a quantidade de gols do mandante mais a quantidade de gols do visitante for maior do que 2. Então, se for maior do que 2, a gente tem um green. Então, ele vai colocar a odd menos 1. Se por algum acaso não for maior do que 2, ele vai colocar menos 1. E aí eu vou utilizar a função round para arredondar a coluna profit para 2 casas decimais. E vou pedir para ele apresentar o DF para a gente. Então, olhem aí. Então, criou a coluna profit. O primeiro jogo só teve 2 gols, deu red. O segundo teve 3, deu green. E assim sucessivamente. Agora vamos utilizar a nossa função gráfico. Como a função já está definida lá em cima, a gente só precisa chamar a função gráfico, dizer qual é o data frame que eu quero que ele calcule o gráfico. E esse data frame tem que ter a coluna profit. E aqui vai ser o título do gráfico que eu quero que apareça quando ele plotar. Notem que aqui a gente está fazendo uma entrada linear. Estou entrando em todos os jogos dessa liga no over 2,5. Obviamente, a gente vai ter red. Digamos então que eu queira colocar um filtro, né? Vou filtrar apenas aqueles jogos onde a expectativa de gols do mandante mais a expectativa de gols do visitante seja maior do que 4.
por exemplo. Estou esticando aqui, coloquei aleatório. Então, fiz esse filtro e salvei agora num outro data frame, um data frame df0, para ele não sobrescrever o data frame original, tá bom? E vou pedir para ele imprimir o df0. Olha que coisa interessante. Então, ele filtrou apenas os jogos onde a gente tem um XG maior do que 4, né? A soma do XG home mais away maior do que 4, o XG total. Quase todos os jogos são do City e do Liverpool. Foram poucos jogos, obviamente. Notem aí que os index estão aleatórios, né? Estão bagunçados. A gente pode resolver isso utilizando a nossa função drop reset index. Fica bem bonitinho. E vamos ver o nosso novo gráfico, né? É um método quase que é um método perfeito, né? É um método perfeito que não tem nenhum head. Porém, é inviável, né? Em uma temporada e meia ele só fez 9 entradas. Mas o intuito desse vídeo não é mostrar um método, é mostrar como que você criar essas funções, criar uma biblioteca, pode tornar a sua análise de dados mais rápida. E isso é uma das características que o Python vem para nos ajudar. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem no nosso grupo do Telegram. Vou deixar para vocês 2 vídeos. Um onde eu apresento o que não fazer quando você entra no mercado de apostas esportivas, principalmente se você quiser trabalhar com dados. E um segundo vídeo onde eu apresento uma biblioteca chamada PyCarrot, uma biblioteca de Machine Learning, que é extremamente útil para quem quer trabalhar com Machine Learning Python com pouco código, né, sem ter que dominar as bases, os pormenores do Machine Learning. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.